Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos no hashtag 11, o nosso 11º programa desse programa da Ioiô Jatobá, que se chama Poesia e Expressão do Ser. Estamos muito felizes de dar continuidade a esse trabalho e também muito honradas de fazer parte desta rádio e TV que tem como objetivo iluminar as consciências. No programa anterior, que o nosso programa é todas as segundas-feiras, porém, quinzenalmente, todas as segundas-feiras, às 21h30, de 15 em 15 dias. E no programa anterior, que nós entrevistamos, cada semana a gente entrevista uma deusa da comunicação, uma artista maravilhosa. E essa semana nós também teremos uma deusa da comunicação, mas eu vou iniciar com Leon Denis. Leon Denis diz que a inspiração nos tempos modernos tem 3 grandes estágios: a iniciação, o trabalho e a progressão. O desabrochar parcial nos mundos é completo no espaço. A arte brota da inspiração. É uma caminhada ascendente em direção à espiritualidade. Tetê, querida, parceira de longas datas, você acha que nós temos nos tornado mais inspiradas? Estamos ascendendo em espiritualidade? Já podemos dizer que somos iniciadas em nossa ascensão espiritual? Diga aí, minha amiga. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, do Brasil e do mundo, nós estamos no mundo e para o mundo. Com certeza, cada encontro que a gente executa, que a gente estuda e que a gente fica sublimada, é como a gente fala, né? É aquele transbordamento de emoções, de conhecimentos e, por que não dizer, de luz, né? A luz transborda e a gente se alimenta de luz, né, Leila? É verdade. Olha que paisagem que eu arrumei aqui, porque nesses meses de inverno, o horizonte tem ficado belíssimo, né, Tetê? Lindíssimo. Olha só esse tom alaranjado, né? Amarelado, azulado. Quer dizer, isso é o transbordamento da natureza. E aqui, quem transborda, né, são os nossos convidados. E a gente deixa que cada ouvinte beba da fonte de cada convidado. Imagina se a gente não está rico, Leila. Olha, a gente está riquíssima. Riquíssima. Então, vamos chamar a nossa querida Ana Flávia Silva Guida. Eu posso ler um pouquinho o currículo dela? Seja bem-vinda. Ana Flávia Guida Teixeira, esse meu nome de solteira. Ah, é Teixeira, que é do maridão agora. Guida Teixeira agora. Então, agora não, já agora é Teixeira, tá bom. Opa, vamos lá, minha linda, seja bem-vinda. Olha só, ela tem um raio de sol no cabelo, Leila. Muito obrigada. Olha que linda. Tão linda quanto a dela, que a gente amou, né? A Silene, quando aqui esteve, né? Ela danada, adora ela. Nossa, então, querida, olha só. Você é nossa convidada, reside em Brasília, né? Só para o ouvinte ter um pouquinho de noção da sua história, que é brilhante. Uhum. Mãe de 2 lindas meninas, né? Uhum. Psicopedagoga, que é bem legal isso, e a gente vai esmiuçar, né, Leilinha, através das nossas perguntas. Uhum. Supervisora de psicopedagogos, professora, pedagoga, mestre em educação,
treinamento específico para avaliação e reabilitação em problemas de aprendizagem, né? Formada pela Associação Brasileira de Dislexia, ABD, São Paulo, em avaliação e intervenção em dislexia, formada em pedagogia sistêmica. Então, a gente vai fazer uma sopa de letrinhas com a Ana Flávia e vamos botar tudo que a gente pode em 1 hora, né, Leila? Para que esse público possa absorver. Temos que falar correndo, porque o conteúdo é muito vasto e eu sou suspeita para elogiar, porque eu conheço essa criança aí desde menininha, acompanhei toda a sua trajetória de luz, é uma pessoa incrível em todos os sentidos. E quando ela morou na Alemanha, porque essa criatura também já morou na Alemanha, e qual foi o seu ganho pessoal quando você morou na Alemanha, Flavinha? Então, queria dar, assim, boa tarde para todos os ouvintes, né? Vi que a Rádio Brasil Espírita de Alagoas é um estado que eu sou muito apaixonada, adoro esse lugar, acho um lugar maravilhoso, abençoado por Deus e na beleza que tem. Não que o Brasil não seja, mas ali é um pedacinho muito especial, né? Mas essa história, né, de ter morado na Alemanha, foi assim. O que eu mais me tocou foi quando eu percebi que, apesar de eu estar num lugar muito distante, porque lá na Alemanha eu fiquei 3 anos, mas antes eu tinha ficado 4 meses nos Estados Unidos, né? E lá para mim era quase a mesma coisa que o Brasil, não achei grandes coisas não, tudo parecido. Mas a Alemanha é muito diferente do Brasil. As pessoas são muito diferentes do Brasil. Eu me senti realmente no estrangeiro. E lá, num determinado momento, eu fiz amizades assim, profundas, fortes, né, laços duradouros, digamos assim, lá. E quando, de repente, eu me dei conta de que, apesar da gente ser tão diferente em tantas coisas, das nossas culturas, tudo, os nossos problemas eram os mesmos. Eram os mesmos. Então, assim, eu me dei conta que a distância era grande, a diferença era grande, mas a gente se igualava nos nossos mesmos problemas, aqueles problemas humanos tão nossos, né? Era isso, foi um aprendizado enorme para mim, né? E o outro aprendizado foi eu ter ficado por conta da minha filha, porque eu trabalhava muito antes de ir, e com o nascimento dela eu tive que conciliar, e na educação a gente consegue, na época eu era professora, então eu consegui ser professora e estar com ela na escola, a gente montou um berçário para ela na escola a partir do 4º mês, mas para mim foi muito difícil voltar à minha vida profissional. A mãe estava sobrepujando, vamos dizer, o ser mãe, né? E quando eu fui para a Alemanha, ela fez 3 anos lá. Então, eu tinha passado 2 anos e meio que eu estava nessa luta de divisão, vamos dizer assim, né? E lá, sim, eu pude ficar por conta dessa minha filha. Né? E isso foi o que mais me ajudou lá, porque você ser mãe num país estrangeiro, você tem que dar conta das necessidades da filha e das relações sociais. Então, isso me ajudou muito, muito lá. É uma situação difícil para a gente morar fora do país, não é simples. Tem uma série de tristezas nisso, né? Quando a gente fica longe do nosso ninho, vamos dizer assim, ainda mais num país onde tudo é diferente, as pessoas são diferentes, os costumes são diferentes, eu diria complementares até. Eles têm o que a gente não tem, a gente tem o que eles não têm. Então, por um lado é lindo, né? Quando a gente fala assim, mas na vivência é um pouco mais difícil, né? E essa adaptação foi muito mais tranquila para mim, porque eu tinha minha filha. Então, isso mesmo. E você conheceu bem de perto, né, Flavinha? Eu te interrompi, né? Eu já tinha acabado, tio. Você conheceu bem de perto a pedagogia Waldorf, tão famosa já aqui no Brasil. E isso influenciou você para se aproximar da psicopedagogia? Não e sim. Não e sim, porque assim, a pedagogia Waldorf, ela fez parte do começo da minha formação.
Então, eu terminei a faculdade de pedagogia, tentei fazer artes, eu fiz só a metade, porque eu fui me especializar na pedagogia Waldorf em São Paulo. Então, eu tranquei meu curso de artes, terminei só o de pedagogia, né? Eu fazia artes plásticas numa escola particular, pedagogia na universidade. E aí eu terminei esse meu curso de pedagogia para poder ir para lá, mas quando eu li o livro, o Pedagogia Waldorf, eu queria ir na mesma hora. Aí a amiga falou, Flávia, forma, porque a gente vai ter que trabalhar lá. Eu não tinha como... Meu pai falou assim para mim, minha filha, eu te abençoo, mas como que eu vou te ajudar financeiramente? Eu falei, mas eu tinha 23 anos, já era a segunda vez que eu estava saindo assim de casa, que eu saí a primeira para estudar. E aí eu falei, não, eu vou trabalhando. Então a gente conseguiu uma bolsa na escola, né, Waldorf de lá, onde a gente fez a formação, e eu trabalhava no período da tarde e da noite, estudando Piaget, que é a minha paixão sempre foi, e a gente estudava muito, porque a escola que a gente trabalhava era piagetiana. Então, a minha busca da pedagogia Waldorf aconteceu no momento em que eu tinha arte como um norte, a educação também, e o espiritual, eu era da escola de evangelização, da Comunhão Espírita aqui de Brasília. E aprendi muito com Dona Alvina, que implementou um trabalho belíssimo, que também me marcou profundamente. A nossa formação, existem muitas mãos na nossa formação, né? Tanto de mulheres, predominantemente por conta de ser da educação, mas de muitos homens também foram importantes nessa minha formação. E aí, eu quando li a Pedagogia Waldorf, ela juntava três coisas que estavam sendo muito importantes para mim naquele momento: a pedagogia, a arte e a espiritualidade. Porque a pedagogia Waldorf, ela é baseada na concepção do homem como ser espiritual. Eu falei, meu Deus, então a gente pode juntar tudo isso, que eu achava muito esquisito eu ter uma vida e uma outra vida dentro de um centro espírita. Eu achava isso muito quebrado. Então, a pedagogia Waldorf, o primeiro objetivo meu em relação à pedagogia era fazer uma integração, não só das áreas do saber, mas das minhas próprias partes, né? Que estavam estavam com um volume muito alto na época. Então, essa pedagogia Waldorf, imagina, a primeira aula que eu assisti, eu chorava. A professora entrou cantando. Você está falando de poesia? É porque eu não sei cantar bem, mas ela entrou cantando aquela música, alguém cantando longe daqui, alguém cantando longe, longe. Nossa, eu comecei a chorar, sabe? O Wagner tinha me ensinado essa música, assim, ele cantava muito no violão, né? O marido toca violão e tal. E aí eu falei, nossa, acho que eu estou no lugar certo. Então lá pegou essa minha coisa, assim, ainda em ebulição, sabe? E isso aí marcou toda a minha vida. Não tem como descartar isso. Isso aí é para o resto da vida e talvez para uma próxima encarnação. Agora, em relação à psicopedagogia, o que aconteceu? Depois que eu vim para Brasília, aqui em Brasília não tinha a pedagogia Waldorf, mas aí eu fui fazer um mestrado. A minha segunda filha tinha 1 ano, e aí eu fazia coordenação numa escola aqui que queria ser Waldorf. Então, entrei como uma coordenadora, eles fundaram uma escola, mas aí eu resolvi ir para o mestrado porque a gente tinha umas divergências de início, né? Então, vamos dizer, a diretora, na época, ela queria já implementar, já até o 4º ano. Eu falei assim, nossa, eu não sei fazer isso até o 4º ano de uma vez, não, a gente tem que ir passo a passo. Mas eu achei que a minha história com a pedagogia Waldorf estava tomando outro rumo, né? Então, eu fui para o mestrado, e do mestrado eu fui dar aula. Entrei na escola que as minhas filhas estavam estudando, que era uma escola bilíngue, e lá eu pude trazer um pouco da pedagogia Waldorf lá nessa escola, quando o diretor era um canadense, né? Depois a coisa foi rodando de outro jeito. Mas essa foi a pedagogia Waldorf. Ela assim, antes de ser alguma coisa profissional para mim, ela foi uma coisa que interferiu na minha vida, na formação que eu dei para as minhas filhas, nas coisas que eu faço até hoje. E ela é muito alinhada também com a questão do espiritismo. Então, eu fui reconciliando isso aos poucos, né? Trazendo várias facetas disso. Mas é uma pedagogia deslumbrante, em que vê o homem,
a partir do desenvolvimento das corporalidades do homem, tanto lá separa em corpo etérico e corpo astral, e depois o eu, vamos dizer assim, ou o homem trimembrado, corpo, alma e espírito. E para cada desenvolvimento disso, o currículo entra. Então, o currículo ele não é dissociado da questão da espiritualidade e do desenvolvimento do ser humano, né? Tanto que eu fui fazer o mestrado porque eu queria saber o Brasil, quando fala em educação, ele está falando de que ser humano? Porque nós definimos na educação qual é o ser humano que a gente está falando e qual é o desenvolvimento dele ao longo da vida. E eu queria saber, esse sujeito da educação é quem? Para o Ministério da Educação. Nós chamamos aqui do órgão máximo da educação, né? Então, eu ainda cheguei numa época que estava em transição de lei, mas tudo bem. Eu quis estudar, fui fazer o mestrado por conta da pedagogia Waldorf, porque ela me deu um ser que chegava no nível espiritual e que tinha total influência no que eu dava do dia a dia na minha sala de aula. E isso era muito diferente, por exemplo, da pedagogia espírita que eu estava estudando. Eu diria assim, que ele entrou, a pedagogia Waldorf, você não fala do espiritual, você vivencia, né? Então, você estava falando da natureza, que natureza linda. Nós, na educação infantil, temos um cantinho em que esse cantinho, ele tem duas mudanças, que a gente chama de épocas. Então, você tem as épocas das festas cristãs, e você tem as épocas das festas da natureza. Então, quando é primavera, aquele cantinho vai ter um colorido da primavera. Isso foi outra coisa que eu aprendi na Alemanha, porque nós somos um país do hemisfério sul e não do hemisfério norte. Então, como é que é esse cantinho? A gente imitava o hemisfério norte, né? Nós não temos neve, nós não temos aquelas coisas, não temos nada disso, tem que ter a nossa linguagem. Então, isso foi outra coisa que eu aprendi lá, né? Indo lá na fonte. Então, a gente faz um cantinho de primavera, onde as coisas estão borbulhando na natureza. E isso fica ali. E no meio da primavera, nossa, que começa lá em setembro, a gente tem o Micael, que seria o São Miguel, o nosso aqui, aquele Cosme e Damião, né? Só que isso tem um outro viés, porque o Dolstein era muito cristão. Então, só um minutinho, Flávia, só para lembrar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, quem é Rudolf Steiner, que a gente fala da pedagogia Waldorf, e agora você tocou no nome dele, que é o pai da pedagogia Waldorf, né? Fala um pouquinho aí, então, pode continuar. O Rudolf Steiner, ele é uma figura, né? Eu falo que eu tenho 3 alemães, o Rudolf Steiner, agora depois o Berlinger, que é da pedagogia sistêmica, ou da constelação sistêmica, e agora o Pilates, né, que também é alemão, é a cara de alemães. Mas o Steiner, ele baseou, ele traduzia a obra do Goethe escrevia para um jornal, ele traduzia aquilo. E aqueles conhecimentos ele foi levando para a questão dele, que ele estava vivenciando. Então, ele era muito ligado à teosofia. Em um determinado momento, ele fez a própria concepção e ele tinha, na nossa linguagem é meio mediúnica coisa, mas na linguagem deles, ele usou de uma consciência mais alargada, vamos dizer assim. Ele entrava num outro estado de consciência, onde ele concebeu alguns pilares da antroposofia, né? Então, ele tanto escreveu para a educação, quanto ele escreveu para a agronomia, quanto ele escreveu para a medicina, tá? Então, ele abarcou as principais áreas do ser humano, né? Que é a saúde, a alimentação e a educação. E ele trouxe essa visão do homem trimembrado e como que isso refletia lá na educação, né? Então ele peraí. nosso paizão, é muita cultura, cultura coisa, junto. Né? Não dá para falar. Se for para falar de pedagogia Waldorf, vai extrapolar
tempo. Pois é. Tetê, você tem alguma coisa que você queira perguntar, que você não está entendendo? Vamos ver como é que esses ingredientes todinhos entraram na tua vida e como a Flavinha dá uma dica para o nosso ouvinte para ser uma pessoa criativa. Qual é o caminho, Flavinha, em qualquer área, né, que a pessoa possa juntar os ingredientes para ter essa criatividade, essa ebulição que a gente está vendo em poucos minutos, né, Leila? Que dá vontade de você ficar só ouvindo, né? É coisa maravilhosa, a gente está com gravadora você aqui gravando. Era falando, né? Ebulição. Então, o que você dá de orientação para uma pessoa que no momento ela esteja assim, se sentindo aquela plantinha com um pouquinho de água e que precisa do raio de sol, o que ela faz para ser criativa? Com toda essa vivência que você captou? É uma pergunta difícil, eu acho, né? Acho muito difícil, porque, bom, eu vou te falar de uma forma bem simples. Essa coisa que você está vendo em mim aqui é porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada. Então, quando você é apaixonado pelo que você faz, não dá outra gente, e a coisa vem, né? O universo conspira, vamos dizer assim. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu adoro educação, foi a minha opção, eu estava lá na engenharia química, eu vim para educação, e nessa junção com o espiritual, então isso faz muito sentido para mim. Agora, uma coisa que faz a gente também ser criativo é esse ser que nós somos, espirituais, mas que nós não paramos, né? Eu escutei uma coisa muito interessante, né, dizendo da planta, né, se a planta para ali, a planta está sempre crescendo. Se ela não está crescendo, ela está apodrecendo, né? Então, essa planta que a gente tem, que a gente carrega e que ela precisa nutrir, essa nutrição, ela vai de uma conexão, né, com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente faz com carinho, né? E essa escolha não é financeira, essa escolha não é de empoderamento no sentido de estar melhor na vida financeiramente. Por isso que eu te falo, essa junção para mim do espiritual com o material, ela esteve presente até na concepção da minha filha, porque eu dizia assim, será que se eu engravidar, eu vou entender o que é juntar o espiritual com o material? Eu tive essa loucura antes de... Eu acho que foi por causa disso que eu engravidei, porque a gente, né, vai chegando num momento que você fala assim, não vai dar para engravidar agora, não, mas daqui a pouco. Então, eu acho que o mundo espiritual falou assim, vamos baixar um negócio nela aí para ver se ela assume logo que tem o caminho de ser mãe para ela, né? Então, eu tive esse momento aí. E eu acho que a desconexão faz a gente entristecer muito. Então, essa busca da conexão com o meu propósito, com a minha fonte de viver, né? Que é trazer o que você tem, que você pode, que você gosta, né? Eu acho isso super criativo por si só, né? Por si só. E uma outra coisa que tem feito muito diferença na minha vida é a meditação, no sentido de que traz você para a percepção do controle de si mesmo, né? Não que eu já esteja no controle, não é isso, mas eu tenho a busca pelo controle, né? Então, quando você busca o controle, você começa a perceber onde é que você não tem, né? E tentar lidar com aquilo de uma forma não aversiva, de uma forma em que você olhe para aquilo e acolha a tua dificuldade e tenta melhorar. Porque se a gente diz, não, tá tudo errado, a gente não consegue melhorar, né? Mas se eu olho e falo assim, nossa, eu não sei fazer isso, tá muito difícil essa parte aqui para mim, eu abro espaço até mesmo para a inspiração do mundo espiritual. Então, essa mistura aí traz também humildade para a gente, né? Então, a gente fala assim, não sou eu que estou no comando do mundo, ok, né? Mas eu tenho que estar no controle no controle dos meus desejos. Eu tenho que ter um autocontrole aqui. Esse eu tenho que ter, né? Então, senão ele vai me dominar, né? Eu vou ser uma portinha aberta aí para muita coisa. Então, essa autopercepção
tem me ajudado também nesse crescimento e nessa, né, em completar um vazio que está muito comum, que a gente esbarra nele toda hora, que é o vazio que ficou muito evidente na pandemia, né? É o estar consigo mesmo, é muito difícil, né? Então, quando a gente está consigo mesma, olhando com carinho para a gente também, começa a ficar muito bom. E a gente começa a ter força para caminhar, né? Como diria o Chico Xavier, eu sou um verme, mas eu ando para frente, né? Essa ideia aí dele. Copiar dele, né? Ô, Flavinha, quanto mais a gente sabe, isso já dizia Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Porque quanto mais você abarca conhecimento, quanto mais você abre o seu psiquismo para novos desafios, eu acho que aumenta um pouco o nível de ansiedade. A gente nota hoje o jovem da atualidade no nível de ansiedade muito maior do que foi, pelo menos, na nossa geração. A gente tinha ansiedade, mas era uma ansiedade que dizia respeito a vencer o mundo, no sentido do que o mundo era aquele desafio que você teria que completar uma universidade, teria que ter filho, porque existia essa cobrança para as mulheres também, você teria aquilo outro. Mas hoje em dia, o vazio existencial, que você colocou aí muito bem, o vazio existencial que resulta desse não entendimento da vida, como diz alguns estudiosos da alma humana, eu tô lidando até o Viktor Frankl, o nome dele, acabei de estudar esse homem, que ele fala muito desse vazio existencial que você tocou aí. Então, esse vazio precisa ser preenchido, né? Para o homem não se perder no seu propósito de estar na vida. E ele propõe o preenchimento desse vazio com a busca, que você acabou de falar também, a busca do sentido da vida, através da sua vontade. Então, assim, o que eu queria te perguntar, a gente fala tanta coisa, né? Mas a pergunta é essa: você acha que a ciência hoje está se aliando à espiritualidade? Você acha que a turma hoje que pensa, né, que busca a ciência, ela também está buscando esse homem integral ou não? Eu acho, tia, que pode ser que esteja através de uma outra linguagem, que eu acho que a gente também vai ter que dar uma... abrir também, né, a nossa linguagem, né? Porque hoje mesmo, tão interessante você perguntar isso, hoje de manhã a Carol me mostrou, Carol, minha filha mais nova, a arquitetura está terminando, e ela viu um programa de uma designer no MIT, que ela está pesquisando no MIT, e lá a designer, ela é designer, cientista, arquitetura, o nome dela seria arquitetura bioarquitetura. Então ela pesquisa, o objetivo dela é pesquisar uma coisa que substitui o plástico. Preocupadíssima com a ecologia, outra posição no planeta, assim. A gente está lidando com uma geração que, tudo bem, tem lance aqui da bendita telinha, mas, gente, é um outro processador que está sendo formado mentalmente, né? Então, eu vejo isso com os meninos que eu estou lidando. Então, é muito diferente. Então, essa designer, por exemplo, ela está pesquisando, ela não pesquisa só a questão da natureza, ela fala justamente dessa integração da natureza com a ciência, que o MIT, um tempo atrás, era tecnologia, né? Vamos dizer, década de 90, boom, que eles têm que estar na frente, né? Vamos pegar, né, o computador e etc. Agora não. Agora é a própria natureza. Ela reconsiderando sempre elementos da natureza. Então, ela, de uma folha, ela extrai, acho que a pecitina. É uma coisinha micro. Ela tem na equipe dela os biólogos, um arquiteto, um biólogo, é um de cada área, né? Um cientista. Então, eles juntos, é sempre em equipe, isso é outra coisa, né, gente? É sempre em equipe também, isso é muito importante, muito importante. Continua o olhar do cientista, né? Se você tem um biólogo, você tem um arquiteto com ela adora desenhar,
né? E a gente falando, lá na canhota. E a mãe falou, tia Leila também. Eu falei, acho que o pessoal da arte gosta da canhota. Então, assim, a gente conversando. E ela borbulhando arte, ciência, misturando os dois, né? Junto com uma questão ecológica, com uma questão de estar no mundo de uma outra forma. Então, é uma geração que está prometendo. Eu acho que a gente vai chegar nisso sim, apesar de que tem aquela velha história que para você fazer o omelete, você tem que quebrar o ovo. Eu acho que a gente está quebrando os ovos. A gente está nessa fase. Pode ser que nossos netos, bisnetos vão aí montar esse omelete, né? Mas a gente está na fase de quebrar ovo. Mas tem com o olho lá na frente, senão a gente perde a esperança. Esperança sempre, né? O ser humano é luz também, vamos dizer, né? Então, eu vi isso hoje ainda, eu achei genial. E enquanto eu vi aquilo, eu falava assim, meu Deus, olha aí o mundo espiritual fazendo parte, né? Dessa integração. Porque isso não acontece num lugar só, acontece em vários lugares ao mesmo tempo, né? Eu acho isso genial. Agora você tocou num ponto, Lilinha e Flavinha. Quando você fala que tem essa equipe, né? Que agora os trabalhos, eles têm multifunções e as pessoas estão se unindo em prol de algo maior, não só no nosso tempo, né? Então, e aí, por que ou para que os nossos jovens e crianças, eles enfrentam tanto essa falta de esperança? Pois é. Por quê? Se tem uma possibilidade tão maior de vida, né? Por que esse limitar na esperança como ser, né? É a fé que está faltando? O que você vê nas tuas pesquisas, nos teus trabalhos, até para passar isso para o ouvinte que está com um problema dentro de casa, né? Eu vejo é multifatorial, né? É sempre multifatorial. O vazio, acho que ele vem de muitos lados aí. É um empobrecimento, uma coisa simples, um empobrecimento da fala. A nossa fala, ela é pouco, nós utilizamos pouquíssimo agora o adjetivo. A gente usa substantivo. E o substantivo, cada vez mais restrito. Então, você não fala mais aquele flamboyant. Você fala aquela árvore ali. Eu fiz esse desafio com o menino na minha sala. Flávio, a mãe, né? A mãe veio falar, como você fala tanto de árvores, não sei o quê, que a gente veio vendo as árvores no caminho, né? Olha só como faz diferença, né? Aí eu falei assim, pois é. Aí eu peguei o menino e disse, olha lá, que árvore é aquela ali que tá florida. Era um flamboyant, né? Ele falou assim, é uma árvore. Eu falei, qual o nome dela? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei assim, desafio, quero ver se você descobrir. Aí a mãe dele falou assim pra mim, isso é muito fácil, só olhar no Google. Eu falei, o que ele vai perguntar no Google? Quero saber. Ele vai perguntar o que no Google? Qual que é a árvore que tá ali na frente da minha sala? Que árvore é aquela que tem um galho assim e é laranja? Vai aparecer um monte. Como que ele vai saber o nome daquela árvore? Ele vai ter que pesquisar muito. E essa pesquisa aí eu quero saber. O que ele fez para ele chegar no nome da árvore? E a mãe não sabia. Eu falei, vocês se virem. Eu não vou falar. Né? Eu não vou falar. Até que a mãe antes da próxima sessão, falou, Flávia, a gente não descobriu. A gente o quê? A gente não descobriu. Então, assim, o que eu quero dizer é que, por mais que a gente tenha todas as informações em mãos, como que a gente usa essa informação, como a gente é direcionado para essa informação, quando é que o professor sai do nível da instrução e entra realmente na questão dessa criança que está ali? O menino que está ali, a gente está com a escola ainda do século XIX, gente. Vocês já ouviram essa brincadeirinha que o pessoal fala? A escola é do século XIX, o professor é do século XX e a criança do século XXI. Como que a gente vai resolver essa equação? Você me explica. Né? E se a gente não tem ainda governantes que ajudam a gente a transformar a base, né? E pega isso, vamos dizer, pegar o touro pelo chifre, então a gente tem que fazer o nosso trabalho de formiguinha, né? E assim, eu vejo, sem adjetivo, você qualifica como as pessoas hoje em dia. Você qualifica como os seus sentimentos hoje em dia. Não é, aqui não é poesia?
Como que a gente... Qual é a poesia da vida, minha gente? Qual é? Se eu não falo mais direito, eu ponho V para você. Os meninos me respondem de um jeito que eu pergunto para as minhas filhas. Eu falo, eu não sei o que ele está falando comigo. É um X, é um não sei o quê. Eu falo, gente, não vai dar, não vai rolar assim, né? Então, eu tenho uma outra forma e eu acho que essa busca, isso é um aspecto, eu estou pincelando aqui, por isso que eu acho que é multifatorial. Então, se na minha expressão com o outro, eu vou pela escrita, hoje em dia eu vou pela escrita, e a minha escrita, ela é subescrita, ok, pode ser um estágio, não estou falando mal. Eu só estou dizendo o seguinte, a gente está deixando de ter algumas coisas que são fundamentais também, né? E estão pouco valorizadas, né? Se eu tenho menos isso, mas eu tenho mais uma valorização do sentimento, que nem a gente tem lá no mundo espiritual, né? A Disneylândia do espírito, é chegar no nosso lar, vamos dizer assim, olha... que todo mundo lê pensamento, que basta você sentir, mas a gente não está, a gente está encarnado, né? Então a gente precisa falar, a gente precisa. Ninguém quer as CLEP, né? As CLEP lá, que nem forma humana tem. A gente tem que falar, as pessoas precisam me ouvir, eu estou me comunicando. Então já tem aí uma dificuldade grande de comunicação. E, por exemplo, uma outra coisa que aconteceu muito na pandemia é a vergonha, né? Então, não é só vergonha. Esse mundo virtual que não é totalmente visual, com a sua imagem, você fica escondido. A gente vive um exibicionismo, né? Então, eu falava assim, eu estava dando aula uma vez, né, na UNB, e a turma dos meninos entrando na pedagogia, a gente queria saber como é que foi isso aqui em 1984, né? Eu não sou de 64, sou de 84, é outra coisa, direta já, etc, né? E aí, contando como que era, né? Você tá gritando, falando, atrás dos seus propósitos, né? E esse interesse das pessoas em relação à história, vamos dizer assim, em que você vai se conectando com o lugar que você está, o que você está fazendo aqui. Então, não é só o fazer, eu sou um ser espiritual, não é só uma conexão que falta para a gente com a espiritualidade maior, mas é também uma conexão com o meu passado, com os meus pais, os meus avós, né? Os meus tataravós, da onde que eu venho, para onde que eu estou indo. Então, assim, é todo uma conexão. Não estou falando de uma conexão só espiritual, estou falando de uma conexão com o outro, em que eu me comunico com você, falo poesia para você. Aquela coisa de fazer poesia do Cyrano de Bergerac, lembra, né? Que o outro que fazia poesia para ele. Imagina, gente, né? Então, a gente está perdendo, resumindo, uma conexão com o espiritual, sim, mas com os nossos sentimentos, sim. A gente tem expressado muito mal os nossos sentimentos, né? Só para dar um exemplo disso, Flavinha, só para dar um exemplo, sem cortar o seu pensamento. Não, tá bom. Outro dia, eu saindo da meditação, que a gente tem um grupo de meditação, eu fiquei assim tão, sei lá, tão elevada, porque a gente faz a meditação num bosque, e tem muito passarinho, muita árvore. Que lindo. Aí eu saí tão elevada que eu falei assim, ai, Jesus, será que agora eu não podia te ver, não podia ver a sua fisionomia, que eu via as pessoas falavam assim, eu encontrei com Jesus, eu falei, será que agora eu não estou pronta eu fazendo essa questão? Aí o meu guia espiritual, que eu imagino que seja, ele falou, Leila, você vê Jesus há tanto tempo, por que os seus olhos ainda estão tão míopes? Você não acabou de ver Jesus nos passarinhos? Você não acabou de ver Jesus nas árvores? Você não acabou de ver Jesus? Ou você quer que ele pare naquela imagem daquele homem que passou pela Terra 2000 anos atrás? Você quer ele estacionado ali? Ele hoje não se sabe qual é a conformação, ele deve ser pura luz.
Então você vê, como ele mesmo falou, se quiseres me encontrar, vai em direção aos pequeninos, à caridade, né? Eu achei tão linda a comunicação, que aí eu estou entendendo que você está falando desse empobrecimento que a gente se encontra por conta de não saber nem ouvir o que as pessoas estão dizendo. E nem ouvir a própria natureza que está gritando, né? Gritando no nosso ouvido, batendo na porta. É coisa linda, né? Então a gente fala assim, o umbral é aqui, o umbral é aqui, mas o paraíso também, né? Então, depende da gente. Mas eu estava falando essa coisa só de 84, porque eu vivi a época da ditadura, eu estava estudando na época da ditadura, toda a minha formação foi na ditadura, e a gente vivia o escondido. E agora a gente vive o exibicionismo, né? Não tem mais nada escondido, pelo contrário, quanto mais desescondido estiver, melhor, né? Mas ainda assim, isso, para mim, não é muito isso que eu vejo. Eu vejo adolescentes escondidos atrás das câmeras, né? Para não aparecer, não só para estar fazendo outra coisa, porque eles não gostam, eles não querem. Né? Então, esse exibicionismo, ele é meio entre aspas, né? O que está sendo exibido? O que está sendo exibido não sou eu, né? Mas o que sou eu? Não sei também, né? Eles buscam essa resposta, é natural que eles busquem essa resposta, mas o outro fator que eu colocaria nisso é a questão familiar, né? Cadê a nossa família? Cadê a nossa família, né? Ainda nessa época que eu falei aqui, tem um filósofo francês, me fugiu o nome dele, mas até o final eu lembro, ele falava assim, antigamente assim, vamos dizer aí, 64, vamos pegar assim, aqui no Brasil, né? 64, você dava vida por uma causa. Hoje em dia, a gente dá vida pelo quê? Né? Quem são nossos heróis? Platão falava isso. Se você conhece a saúde de uma sociedade pelos heróis que eles têm. Quem são nossos heróis? Né? E a vida não é Harry Potter, né? Então, assim, não é a varinha. Né? Por que super-heróis? Quais são os superpoderes dos super-heróis? Né? Mas, será meu pai e minha mãe são heróis? Precisam ser super-heróis, né? Que super-herói? Então, começa a ficar fora do alcance, né? Coloca uma coisa lá em cima, quando o passo é aqui, ó, né? Quem é o herói? É o bombeiro que salvou o menino que estava caindo lá daquele prédio. É o menino que entrou dentro do poço para buscar a menininha lá no fundo. Isso são heróis, mas cadê? A gente não tem. Cadê os nossos heróis? Nós vamos dar a vida pelo quê? Eu sei que quando eu falo isso, eu não quero restringir, porque tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, mas a gente sabe ler, igual a tia Leila falou, a gente sabe ler essas coisas, a gente sabe ouvir. Não, a gente não está ouvindo, a gente não está vendo, a gente está adormecido, a gente está com esse véu, com esse manto, né, com alguma coisa aí que a gente precisa dar uma sacudida, e nesse sentido eu vejo como muito positivo o que aconteceu na pandemia, fora, com todo respeito a todas as vítimas, com todo respeito. A gente teve esse lado, e teve o outro lado também, um lado em que as pessoas puderam parar, né, e olhar um pouquinho para dentro. A gente se assusta quando olha para dentro, né, parece que é pior do que olhar para fora, mas é necessário, né, gente? Você sabe que nós entrevistamos uma poeta aqui, a Eurídice, e ela falou que na pandemia ela olhou muito os pés dela, e foi muito bonitinho que ela falou uma poesia sobre os pés. Então que eu legal. te pergunto, o que você olhou para você mesma nessa pandemia, Flávia? E se você é capaz de poetizar isso aí que você olhou? Não, eu vou ler uma poesia. Tem uma pessoa que eu amo, que é o Manuel de Barros. E ele fala, peraí só um pouquinho, ó, é um pedaço dela, ele fala assim, o menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe
reparava o menino com ternura. Eu acho lindo isso. Que coisa linda! É lindo. Ela continua, tá? Mas esse pedaço, porque eu gosto muito, primeiro fala dessa mágica das palavras, que o menino fazia pereltagem, mas ele tinha aquele apoio da mãe, né? Aquela mãe que olha com ternura. Não dá, né, gente? Aí é checkmate, né? Então, o que você falou. Isso que eu te falo da família, sabe? Isso, é o que você falou. É esse olhar, talvez, que esteja perdido nesse mundo tão cheio de tudo, mas que é quase nada, né? Se a gente piscar um pouquinho, você perde o tempo do crescimento do teu filho, né? E aí não consegue mais pegar, porque o que passa, passa. E olha, ficou muito bonito. Eu tive que escrever aqui quando você diz assim: qual é a poesia da vida? Nossa, me tocou tanto que deu vontade de escrever muito. Eu vou escrever, hein? Muito, muito, muito. A gente não pode perder essa conexão de sentimento da palavra, né? E quando você traz esse trecho da poesia do Manuel de Barros, é justamente para que a pessoa reflita um pouco. Você pode repetir, Flávia, esse trecho que você leu, por favor? Todo ele? Tudo. Pode, né, Mila? É o momento da poesia agora. Claro, vamos lá. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. É muito lindo, gente. Me faz lembrar, Flavinha, ultimamente eu estive lá no Chile e eu fui passear na praça com o Santiago, meu neto, que tem 10 anos, e a Aninha, que tem 6. Aí nós fomos passear e a gente passeando, e eu peguei e sentei numa pedra, deixei eles lá no parquinho e sentei numa pedra. Aí naquela pedra, eu me lembrei daquela viagem do Jung, quando sentou na pedra, e não lembrava, ele falou, eu não sei se eu estou sentado na pedra, e a pedra que está sentada em mim. Mas aí eu fiquei viajando ali no pensamento, aí chega meu neto, Santiago. Aí ele falou assim, vovó, o que você está fazendo aí? Eu falei assim, olha, eu estou pensando que nem Jung, eu estou pensando se eu estou sentada na pedra ou se a pedra que está sentada em mim. Eu achei que ele fosse, falei, ei, vó, deixa de viajar. Não, para com ele isso. Ele parou com aquele olhinho assim para o meu lado e falou assim, vovó, tem uma certa razão, sabe por quê? Porque as pedras são cheias de átomos. Os átomos estão todos em movimento. Olha, uma criança de 10 anos. E as pedras, os átomos estão todos em movimento. Então, você, na verdade, você não pode estar sentado aí nessa pedra. Uau! Na verdade, vó, assim mesmo ele para mim. Na verdade, vó, a pedra está um pouco sentada em você também. Eu falei, caramba, acho que nem Jung. Tá vendo? Acho que nem Jung sabia disso, né? Tá vendo? As crianças trazem essa linguagem para acordar, gente. Sabe aquela música, uma poesia do Drummond que o Milton canta, né? Eu preparo uma canção que possa acordar os homens e adormecer as crianças. Porque a gente é que precisa acordar. Eles estão muito acordados, gente. Eles podem dar uma dormidinha. Pelo amor de Deus, né? Os meninos já acordam, igual a neta da Paula, já acorda com o olho desse tamanho aberto. Menina, você não tem 3 dias, fecha esse olho. Como é que você já está com o olho aberto? Né? Eles já estão acordados assim, né? Já entra assim, não, menos, né? Mas aí contra a gente assim também, como é que faz, né? Né? De novo, a família, a gente vai ter que, a gente leva os puxões aí de orelha dos meninos, né? Eles puxam um tapete da gente de vez em quando. A gente aprende muito com os filhos e muito mais com os netos, sabia? Porque isso aí, já são espíritos com outra cabeça. Aí a gente pode muito bem entender a doutrina dos espíritos quando falam nesse progresso, né? O progresso da humanidade está acontecendo, embora a gente saiba
que muitas coisas erradas estão acontecendo também na emoção do ser humano, mas a gente sente que muita gente boa está nascendo aí, que vai nos trazer muitas alegrias. Eu não sei, assim, em vez de uma poesia, posso deixar uma imagem que está acabando ou não? Não sei também. Não, pode falar? Dá tempo. Tem uma imagem, eu tenho... as obras do André Luiz, elas tiveram um marco fundamental na minha pessoa. E eu falo que eu fui redimida, né? Não, como é que a gente fala? Igual nas outras religiões. Né? Fui capturada. Porque eu percebi na obra, foi muito forte. Eu percebi que eu tinha sempre alguém olhando para a gente. Ninguém está esquecido. Todo mundo tem um ser que vela por nós todos. Todos nós temos ninguém esquecido, mas ninguém mesmo, sabe? Embora a gente esteja num momento, às vezes, difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil, né? O negócio é que não é ser difícil ou fácil. O negócio é o quanto o seu coração está aquecido com essa certeza, né? E eu, relendo aí o Nosso Lar, tem lá a parte que estavam falando justamente da guerra, né? O André Luiz estava ainda logo nos primeiros dias do trabalho dele lá no Ministério da Regeneração. E aí o governador do Nosso Lar resolveu falar com os habitantes, porque eles estavam assim em polvorosa, vamos dizer, por conta da guerra que tinha estourado aqui, né? E uns preocupados. Eu achei interessante as preocupações, que são nossas ainda hoje, é super atual. Uns preocupados, porque a primeira coisa que você pensa, por que o cara desencarnado está preocupado com a guerra? Né? A pergunta que a gente faz, né? E aí, está desencarnado já, né? Mas aí, por quê? Lá no Ministério da Regeneração, onde chegam as pessoas, estavam chegando muitas pessoas, né? Então, estava tirando, o pessoal estava tendo que fazer uma remodelagem ali. Ele no caminho lá para falar, para ouvir o governador, tinha duas senhoras conversando, né? E o Tobias, que estava acompanhando ele, fazendo silêncio para ele ouvir, né? Aí ela falava assim, o que você está preocupada? Eu estou preocupada com meu marido. E se ele desencarnar? Achar que vai continuar sendo meu marido aqui? Ou seja, não queria o marido dela de marido no mundo espiritual. Que é uma coisa, né? Assim, vamos dizer, né? A gente tem que pensar no The Day After, vamos dizer assim. Como é que vai ser essa continuação de algumas histórias que a pessoa ficou lá amarrada sem querer? Como é que é isso, né? E a menina falava para ela, mas que é isso? Para de bobeira. Quem te falou isso, né? E ela, meu Deus, e se ele vier para cá também? Como vai ser isso, né? E aí cada um comentava uma coisa, né? Até que o governador, com poucas palavras, serena, assim, o pessoal com aquela autoridade moral, né, com a sabedoria amorosa dele, né? Mas o que eu achei lindo foi que a Narcisa chama o André Luiz antes desse episódio, antes da fala do governador, disse assim, vem cá para você ver, eles saem todos e eles olham para o céu, são como estrelas cadentes, muitas estrelas descendo. Eu já, com a minha imaginação, eu imagino uma coisa linda, mas eram espíritos de luz, de muita luz, não eram estrelas, eram milhões, eram espíritos de luz descendo para onde estava a guerra. Gente, é isso. Tem guerra na Ucrânia, vocês podem imaginar. A gente vê no noticiário, mas vamos fechar os olhos e imaginar isso. O espiritismo. Você quer coisa mais poética do que o espiritismo? Quer coisa mais poética do que o espiritismo? Gente, o cara que foi na outra vida, o que assassinou o outro, vem como filho da outra que foi morta por ele. Isso não é poesia pura? Pura poesia. Poesia também. Os livros do André Luiz, né? O cara vai lá, o marido dela mata os dois irmãos. Essa é a reação, sei lá. Acho que essa é a reação. Matou os dois irmãos para ficar com dinheiro. Olha que enredo mais normal, né? E aí, o cara, não satisfeito, os dois morreram, levam a esposa dele à loucura e estão levando o filho dele à loucura também.
E aí a esposa o que fala? Não, vem cá, vocês vão ser meus filhos. E quem te deu a vida vai te dar. E, né, meu ex-marido vai ser meu marido de novo. Eu fico arrepiada. É uma coisa linda isso. Mas isso é de uma revolução. Isso é uma revolução. Porque aí entra aquela coisa, quem é meu pai, quem é minha mãe, gente? Quem é meu irmão, quem é minha mãe? Né? Porque já tá tudo junto, misturado, vamos dizer assim. Agora você imagina que a gente vai estar sozinho nesse momento de transição, que a gente achou que tinha acabado com uma eleição tortuosa que nós tivemos. Aí depois veio a pandemia, depois agora chega, não vem a guerra, né? Mas você acha que isso não estava previsto, que isso não... Jesus perdeu o controle por um acaso? Não, né? São milhões de trabalhadores de Jesus descendo sobre a terra. E você vai se conectar com o quê? Então, enche esse coração de esperança para a gente ver essas estrelas cadentes, pelo amor de Deus. Eu acho que isso que o Espiritismo traz é esperança pura, é poesia pura para a gente. Para carregar, encher o coração, esquentar o coração e sair por aí distribuindo isso, né, gente? Ô, Flávia, se as pessoas quiserem falar com você, a gente pode dar o seu telefone, o seu e-mail, porque você é uma doutora e trabalha com dislexia. Como é que você faria? Como é que você já conseguiu recuperar algum disléxico? Ele se tornou melhor com você? Com esse trabalho lindo que você realiza, aliando a espiritualidade à sua própria vida, porque você também, minha filha, você é a própria poesia, a poesia ambulante. É tia, né? Tudo de bom, tia. Mas, gente, assim, a dislexia é alguma coisa... É um transtorno, né? Então, ela não é uma doença. O que isso quer dizer que é um transtorno? Quer dizer que não se caracteriza por marcos biológicos, tipo, a minha insulina está alta, sou diabética, né? Não é assim. A gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, alguma coisa geneticamente que desconfigurou, vamos dizer, e deu uma outra configuração, né? Então, vamos dizer, o caminho que tem a leitura aqui no cérebro pode tomar outras vias. E aí a criança não lê do jeito que todo mundo lê, por exemplo, né? E o trabalho é que, a questão isso não tem cura. Você traz uma maior funcionalidade para aquela criança. Então, hoje em dia, o nosso trabalho como psicopedagoga junto às crianças é trazer um pouco mais de treino para isso, para deixá-la mais funcional, desenvolver mais estratégias para ela ter autonomia, vamos dizer assim, mas junto às escolas. A gente precisa ir até as escolas e pedir uma inclusão dessa criança, porque pensa numa criança que não lê, e quando você não lê, isso respinga na escrita. Então, imagina uma criança que não lê e não escreve direito, sentada num banco de uma escola. Tudo na escola ou é escrito ou é lido. Elas simplesmente são incríveis, porque elas não enlouquecem totalmente. Então, a gente precisa trazer a escola, abrir o olho da escola, você está vendo que existem outras formas de aprendizagem, né? Outras formas de avaliação. Se você perguntar oralmente, ela vai te falar. Então, libera a leitura e a escrita. Isso é muito difícil para as escolas, liberar a leitura e a escrita, né, gente? Mas é o nosso caminho, a gente vai indo aí, vai tentando, né? E esse é o trabalho que eu tenho feito nesses últimos, aí, vamos dizer, quase 10 anos. Gente, nosso tempo só falta 2 minutinhos. E eu vou me despedir, a TT também, e você finaliza para nós, Flávia, dizendo o que realmente você gostaria de dizer nesses momentos finais sobre essa poesia que é a vida. Como você disse, a vida realmente é uma poesia. E todas as pessoas podem ser também uma poesia, se quiserem. Eu lembro a poesia de Gonzaguinha, O Homem Também Chora, Menina Morena, é linda essa poesia dele. Linda. E tantas outras, né? Então, muito obrigado, meus irmãos, pela presença de todos.
eu estou me despedindo para deixar os 2 minutos para a Flávia. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigada, Flavinha, querida. Eu vou falar rapidinho para você ter um tempão. Tranquilo. Vamos plasmar esse céu com espírito de luz sobre a terra, gente, porque me tomou, e isso é pura poesia. Fique com essa poesia em vossas mentes. Eu gostaria também de deixar essa poesia aí, agradecer, né, Tereza, tia Leila, pelo carinho, pelo convite, por poder falar aqui, né, nessa rádio maravilhosa, iniciativa de vocês, muito obrigada, e que vocês continuem levando essas estrelas cadentes através desses sons, né, pelo Brasil e o mundo afora, como vocês fazem, né. E se eu vou pedir o Manuel de Barros licença novamente, só para dizer uma coisa que ele fala assim: eu sonhava em escrever um livro, mas eu sonhava em escrever o livro com a mesma inocência com que as crianças fabricam seus navios de papel. É muito mais simples do que a gente imagina, né? A poesia está aí para a gente que tem que abrir os nossos olhos, né? Muito mais simples. Mas a inocência das crianças ainda é uma coisa que nos toca muito, né? Então, que possamos ver estrelas cadentes. Um beijo grande para você. Beijo grande.